A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Temos o prazer de apresentar a fita cassete GG número 414. Ela contém uma mensagem inteiramente destinada à sua edificação espiritual, pregada pelo pastor Gesiel Gomes. Que faça bem ao coração e sirva de alimento espiritual em nome de Jesus. Com o pastor Armando Chaves Cohen. Tenho visto alguns irmãos da ilha lá. E isso nos tem alegrado também. Graças a Deus. Provérbios 24 e 13. Come mel, meu filho, porque é bom. E o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Com a igreja, por favor. Come mel, meu filho, porque é bom. E o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Nosso tema para esta noite, vamos comer mel. Oremos ao Senhor mais uma vez. Um aluno do Instituto Bíblico Canaã, erga sua voz em oração a Deus e toda a igreja do Senhor o acompanhe. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Podem sentar-se no nome do Senhor. Dez razões por que devemos comer mel. Primeira, nós devemos comer mel porque quando Deus designou a terra de Canaã para o seu povo, Ele designou-a porque havia mel em Canaã. Eu trago os irmãos nesta noite para o livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Estaremos lendo o versículo de número 8, onde está escrito o seguinte: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. As duas maiores produções do Egito eram cebola e pepino. Quantas pessoas aqui gostam de pepino? Muito obrigado. Quantas não gostam de pepino? Quantas pessoas aqui faz bem o pepino? A quantas pessoas faz bem o pepino? Obrigado. A quantas pessoas o pepino ofende? Há mais pessoas aqui que não gostam de pepino do que gostam. E há mais pessoas que ficam doentes ou de alguma maneira ficam afetadas quando comem pepino do que quando não comem. Por isso Deus não mandou Israel para uma terra de pepino, que faz bem a um e faz mal ao outro. Deus mandou Israel para uma terra de mel, que faz bem a todo mundo. Quantos sabem que o mel é bom para engordar? Digam amém. Quantos sabem que o mel é bom para resfriado? Quantos sabem que o mel é bom para tosse? Quantos sabem que o mel é bom para os brônquios? Quantos sabem que o mel é bom para a garganta? Quantos sabem que uma pessoa muito rouca deve comer mel? Quantos gostam de mel? Por isso Deus disse: eu vou tirar vocês da terra de pepino e vou pôr na terra de mel. Deus não é Deus apenas de pepinos. Deus é Deus de mel. Quantos dizem amém? Primeira razão por que nós devemos comer mel é porque Deus preparou uma terra da qual manava leite e mel para destinar ao seu povo de Israel. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 3, e vamos ler o versículo de número 17. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Neste versículo, que não é o mesmo que nós lemos anteriormente, está dizendo que Deus iria mudar a sorte do povo de Israel,
tirando das aflições do Egito e pondo na doçura do mel de Canaã. Então, o que a Bíblia está ensinando para nós, neste primeiro ponto, é que mel nos ajuda a esquecer as aflições, inclusive aflições de qualquer luxo. Mel nos ajuda a esquecer as aflições. Isso é um assunto material que tem uma lição espiritual. E nesta noite nós estamos naturalmente vendo a lição espiritual. Eu sei que cebola é uma coisa muito boa. Por vários anos, por mais de 30 anos, eu era um inimigo declarado de cebola. Finalmente me reconciliei com ela e hoje somos mais ou menos bons amigos, mas ela tem uma falta de educação tremenda, porque a gente fica andando com ela e se não tiver cuidado de usar desodorante, o povo começa a rejeitar-nos. Nós estamos pensando que eles estão pensando mal a nosso respeito. É só porque quem come cebola se lembra do Egito. Então, havia muita cebola no Egito, e cebola é bom, e cebola faz bem, mas a cebola não é bela, a cebola não é agradável, ao passo que o mel é sempre bom e é sempre agradável. O fato de Deus haver preparado para Israel uma terra que emana leite e mel, significa que Deus, quando pensa nos seus filhos, Ele pensa sempre no melhor para eles. Quando Deus pensa nos seus filhos, Ele escolhe o melhor para eles. Quando Deus pensa nos seus filhos, Ele designa o melhor para eles. Vamos ao ponto número 2. Devemos comer mel. Por quê? Porque o mel é símbolo da palavra de Deus. Agora então nós vamos, pela Bíblia, ver o caráter espiritual do mel. Quando a Bíblia quer comparar uma coisa com outra, ela declara a superioridade da palavra ou daquilo que Deus quer exaltar e põe junto daquela coisa que é um ponto de referência. Salmo 19 é uma palavra muito linda que todos nós que temos lido a Bíblia apreciamos. Salmo 19, verso 10, diz assim. Eu vou ler o 9 para formar o contexto. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Temor do Senhor e juízos do Senhor juntos, no versículo 9, somados, significam a palavra de Deus. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor, o extrato dos favos. Este versículo faz uma comparação entre a palavra de Deus e o mel. E o salmista reconhece que o mel é doce. E o mel é um ponto de referência. E o que nós podemos entender é, no mundo natural, o que há mais doce é o mel. No mundo espiritual, o que há mais doce é a palavra de Deus. E assim como não encontraríamos nenhuma coisa mais doce do que o mel aqui na terra, nem no céu encontraríamos algo mais doce do que a palavra de Deus. E se alguém não entende quando eu digo isto, e fica com vontade de dizer, irmão Gesiel, um momentinho, a palavra, não existe nada mais doce do que a palavra de Deus no céu, e Jesus? Me dá vontade de perguntar, e você não conhece Jesus ainda? Você não se lembra de que Jesus é no céu a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 19, versículo 13 diz, e o nome pelo qual se chama é palavra de Deus. Então, quando todos os alimentos da terra perdem para o mel em doçura, todos os elementos do mundo espiritual perdem para Jesus no sabor espiritual. Se você está com a boca amarga e quer ficar com a boca doce, coma mel. Agora, se você está com a alma cansada e quer descansar, coma a palavra de Deus. Se você está triste e desanimado fisicamente, se você é uma pessoa muito cansada, coma mel. E se quiser comê-lo com farinha, você pode comer, não há nenhum problema. Se você quiser comê-lo com leite, você pode fazer. Se você puser num copo um pouco de mel e um pouco de leite e tomar,
se prepare, porque o sono vai demorar a chegar. Você pode levar pela noite adentro, que você vai ter muita disposição. No mundo espiritual, se você está começando a desanimar, começando a perder a sua fé e o seu entusiasmo pelas coisas de Deus, o mel da palavra está à sua espera. O mel da palavra vai trazer uma renovação interior para a sua vida. Os melhores crentes da igreja não são aqueles que dão mais dízimo, porque não existe crente que dá mais dízimo e nem crente que dá menos dízimo. Todo crente que é dizimista é igual a outro. Pode ser que um dê mais dinheiro, agora não deu mais dízimo, porque 10% de 1 milhão de cruzados é tão 10% quanto 10% de um cruzado. O dizimista que traz apenas um cruzado, mas é o dízimo, ele está sendo tão fiel quanto o dizimista que trouxe 300 mil cruzados, porque também é o dízimo. Agora, a palavra de Deus, ela traz doçura para o nosso coração. A palavra de Deus renova as nossas energias. Se você começa a sentir-se cansado, você vai subir uma escada e não sobe mais como antigamente, de 2 em 2 degraus. Você sobe 2 e para. Faz uma pausa e depois vai outra vez. Você está ficando debilitado. Coma um pouquinho de mel. Não come esse melado que é no veneno, porém, pela feira, não. Compre um mel puro, um mel legítimo, um mel verdadeiro, e você vai se sentir forte. Mas isso é apenas um tipo, isso é apenas uma figura. Um versículo da Bíblia pode tirar um crente do abismo. Um capítulo da Bíblia pode trazer renovação para um crente. Ler o Salmo 23 significa receber o conforto de Jesus Cristo na nossa alma e a energia do céu para o nosso coração. Os melhores crentes da igreja são os que leem mais a Bíblia, os que comem mel, comem mel, comem mel. E de repente eles sentem que aquelas vitórias que Deus lhes deu, não lhes deu porque eram antigos da fé, não lhes deu porque eram obreiros, deu-lhes porque gostam de comer mel na presença do Senhor. Come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Vamos ver agora Salmo 119, versículo de número 103. Salmo 119, verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Se alguma irmã estiver fazendo o regime, naturalmente ela vai aceitar essa mensagem só do ponto de vista espiritual. Ela não vai aceitar no ponto de vista natural, porque ela vai ficar com medo tremendo de engordar por causa do mel. Mas eu estou falando do mel espiritual. É um perigo ficar anêmico espiritualmente. Os irmãos já viram a pessoa anêmica? A gente olha e está com os olhos assim pálidos, está sem sangue, está desanimado. Irmãos, vamos cantar um corinho e levantar a mão. O anêmico faz assim, levanta, aí já está baixando. Vamos levantar as mãos, ele levanta, já está baixando. Isso é anemia. Espiritualmente é a mesma coisa. Vamos orar, vamos para a vigília. Ah, irmão, eu estou tão cansado. Anemia espiritual. Senhor, quem pode tirar a minha anemia? Come mel, filho meu. Come mel, filho meu. Leia a palavra de Deus, porque Ele vai tirar a tua anemia e restaurar a tua força e dar-te outra vez aquela disposição para o trabalho. Há pessoas que não gostam de trabalhar. Há pessoas que a coisa mais difícil que tem é levantarem-se da cama. E eu ouço algumas histórias tão tremendas por aí, eu não vou nem conferir se são verdadeiras, mas as pessoas que me contam são de confiança. Me dizem que há pessoas por aí que para acordarem precisam de um despertador, assim daqueles de meio quilo, o elemento que desperta. Outros me dizem que há uns por aí que usam uma campainha interna dentro de casa. Eu ouvi falar de um cidadão que só começou a acordar na hora depois que compraram um velho sino de uma igreja que estava sendo demolida. E tinha que tocar o sino para a pessoa acordar. Me contaram de outro que fizeram uma armadilha muito grande e a pessoa tinha que trazer uma porção de animais aqui para perto, perus e galinhas, e então enxotavam os animais e começava aquele barulho tremendo. O cidadão então começava a acordar. Ouvi falar de um que foi preciso comprar 3 cachorros bravos e deixaram dentro de casa, porque quando eles começavam a latir, a vizinhança toda acordava, a cidade toda, e finalmente acordava aquele fulano. Isso era um sono terrível. Ninguém dominava aquele sono. Agora, sabe por que as pessoas dormem demais?
por uma deficiência orgânica, porque estavam mal alimentadas, e porque estavam mal alimentadas, porque não tinham apetite. Eu ouço dizer de crentes, de outras igrejas, evidentemente, com muito respeito por elas, naturalmente, ouço dizer de crentes que quando vão ler a Bíblia, diz que é melhor do que tomar qualquer remédio para dormir. É ler 2 versículos e já estão como quem está andando de canoa num rio cheio, está no banzeiro. E eu acho que isso representa alguma debilidade espiritual muito forte. Nesta noite eu lhe digo, se você quer ser uma pessoa forte espiritualmente, leia a Bíblia Sagrada. Coma o mel da palavra de Deus, porque Ele está falando por sua palavra à sua igreja. Coisa linda. Eu tenho uma admiração muito grande pelos crentes que, ainda que não tenham boa memória, eles conseguem guardar algumas coisas essenciais da Bíblia. Eu sei que nem todo mundo pode guardar o nome dos 12 filhos de Jacó. Tem uns 2 lá que tem um nome difícil, mas pelo menos os 12 apóstolos do Cordeiro. Seria bom saber. Outro dia fui a uma certa igreja e Deus me deu uma palavra no livro de Sofonias. E quando anunciei que ia ler no livro de Sofonias, eu vi tanta gente franzindo o senho e descobri que eu havia falado uma palavra desconhecida naquela igreja, Sofonias. E um irmão que estava assim perto da banda começou a olhar para os músicos. E eu fiquei pensando, será que esse irmão está pensando que eu pedi para tocar algum instrumento parecido com sanfona? Realmente ele não sabia o que era Sofonias. Imaginem, e essa pessoa está fraca, está debilitada espiritualmente. Uma coisa que tem caracterizado esta igreja é que nós amamos a palavra de Deus. Ontem pela manhã, sábado à noite, eu tive uma grande alegria no meu coração quando um irmão desta igreja, eu gostaria tanto que ele estivesse esta noite aqui, ele chegou para mim com a sua Bíblia na mão e disse, pastor, já terminei a leitura. Essa igreja começou a leitura da Bíblia em 1º de janeiro. O sábado era o dia 21 de maio. E o irmão chegou e disse, eu já terminei a leitura. Leu a Bíblia toda antes do meio-ano. O que é isto? Come mel, filho meu, porque é bom. E come o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Aquele irmão que já terminou a leitura da Bíblia está aqui esta noite. Aquele jovem que falou comigo. Ele não veio hoje. Há muitos que não vieram por causa da chuva, mas ainda estão chegando. Há outra pessoa aqui que já leu a Bíblia toda este ano. Há alguém que já terminou a leitura. Ali é uma irmã que já terminou. Ali há outra que já terminou. Eu quero pedir que os irmãos se apresentem no próximo domingo, porque eu vou cumprir o que prometi. E os primeiros que lessem a Bíblia, os 3 primeiros receberiam uma lembrança da igreja. Vão receber no domingo próximo, em nome de Jesus. Come mel, filho meu. Come mel porque é bom. E o favo de mel porque é doce ao teu paladar. Eu estou vendo que está surgindo em algumas igrejas um grupo de crentes que não respeita mais a doutrina, que não dá valor mais à comunhão. São crentes nervosos, são crentes agitados, são crentes aflitos, são crentes medrosos. E eu não sabia por que era isto. Mas hoje, infelizmente, a gente já sabe por que é. Eu digo infelizmente, porque não se pode, de certa maneira, dar jeito. Esses crentes nervosos, agitados, que estão arrancando assim os cabelos com a mão por qualquer problema, é por 2 razões. Primeiro, porque deixaram de ler a Bíblia. Segundo, porque começaram a ver novelas. Crente que não lê a Bíblia é tão pecador quanto crente que é viciado em novelas. As novelas matam e a Bíblia dá vida. As novelas fazem de você uma pessoa infiel a todo mundo. A Bíblia faz de você um príncipe de Deus, porque a Bíblia é pão, porque a Bíblia é lâmpada, porque a Bíblia é martelo, porque a Bíblia é leite e porque a Bíblia é mel. E a Bíblia mesma diz, come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Um crente que nunca leu o livro das crônicas. Eu não estou dizendo agora que o irmão vai ficar lendo o livro das crônicas, só ele, a vida inteira. Não, eu não estou dizendo isso. Mas o crente que nunca leu o livro das crônicas não conhece alguma das maiores vitórias que o povo de Deus já teve na história. O crente que nunca leu o livro de Zacarias não conhece as 10 mais complexas visões que Deus deu para o homem aqui na terra. O crente que nunca leu o livro de Daniel só sabe da história da estátua de Nabucodonosor, porque vê os outros falando, mas ele nunca se deleitou. Abre nesta noite o teu coração e dispõe-te a comer mel, o mel da palavra.
Lá em Gênesis, nós aprendemos que Deus criou o mundo e que Ele é o Senhor e sustentador do universo. Quando nós passamos para o livro de Êxodo, a mão forte do Senhor está sendo desnudada e Ele diz: Faraó, eu te deixo por baixo, eu abro o mar vermelho, mas o meu povo será redimido pelo meu braço forte e poderoso. Quando eu leio o livro de Levítico, eu vejo um Deus preocupado com detalhes, um Deus arrumando a casa, faz oferta de cereais, faz oferta pacífica, faz oferta de manjares e faz oferta de sacrifício pelo povo e agora faz oferta do sacerdócio. Um Deus preocupado, você põe sal nessa oferta, você não põe sal naquela, você traz flor de farinha para aquela, você traz farinha sem flor para aquela. Por quê? Porque Deus cuida até do nosso fio de cabelo na cabeça, então Ele cuida também do nosso culto e da nossa fé. Come mel, filho meu, e come um favo de mel, porque ele é doce ao teu paladar. Quando eu leio o livro de Números, se eu não tivesse lido o livro de Números, eu não saberia que Deus é capaz de pôr uma nuvem para ninguém sentir calor e nem o sol queimar, principalmente das pessoas cujo cabelo já se despediu da cabeça. Mas quando eu li no livro de Números, então eu entendi que aquela nuvem sustenta e guia e protege Israel. E quando a nuvem se levantava, o povo se levantava. E quando a nuvem se acalmava, o povo se acalmava. Esta noite chove lá fora, mas há uma nuvem aqui dentro e uma coluna de fogo que o Senhor está estabelecendo na sua casa para a proteção do seu povo. Quando eu leio o livro de Deuteronômio, se eu não tivesse comido o mel do livro de Deuteronômio, eu nunca saberia aquela história tão linda que Deus ensina ali, que o que Deus faz conosco é a mesma coisa que a águia faz com seu filhote. Como a águia eu te tomei, como a águia eu te amei, como a águia eu te envolvi na minha própria presença e depois eu te deixei voar pelas estradas da vida, mas nunca te perdi de vista. Ó Deus, esta águia mater, que está no centro do universo, dirigindo o seu povo. Se eu não tivesse comido o mel de Deuteronômio, se eu não tivesse comido o mel do livro de Josué, eu não saberia que Deus pode fazer de um homem simples, que apenas leva uma bacia com água para lavar as mãos ou os pés do seu superior dentro da casa de Deus. Deus pode fazer daquele homem o homem mais corajoso da história, de maneira que quando chega aquele anjo do Senhor, Josué lança a sua espada e diz: porventura és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele diz: não, momento, Josué, eu estou vindo de cima da parte do Senhor. Onde eu encontrei isso? No mel do livro de Josué. Se eu não tivesse comido o mel do livro de Juízes, eu não poderia entender como é que Deus pode fazer com que um homem canhoto de repente receba o poder de Deus, enquanto os outros estavam olhando para a mão direita, ele já estava matando o rei com a mão esquerda. Deus dos canhotos, Deus das coisas impossíveis, Deus das coisas maravilhosas. Se eu não tivesse comido o mel do livro de Ruth, eu não entenderia o significado da igreja como aquela moça gentia que se enamorou de um rapaz judeu com o qual se casou e veio a ser predecessora humana de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Messias. Se eu não tivesse lido o mel e comido o mel de Samuel, eu não poderia ter aprendido com Ana aquele grande segredo de que se uma mulher pede um filho varão, Deus dá um filho varão. Se pede uma filha menina, Deus dá uma filha menina. Mas depois que ela recebe de Deus, a coisa mais linda que ele pode fazer é devolver para Deus, porque aí se diz de Samuel o que diz no seu próprio livro: nenhuma das palavras que Samuel falou, Deus deixou cair em terra. Come mel, filho meu, e come o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Se eu não houvesse comido o mel do livro de Reis, eu não poderia entender por que é que Deus teve tanta paciência e misericórdia para com Davi. É porque Deus fez um decreto e selou com sua soberania um decreto de que guardaria a Davi e a sua posteridade. Se eu não houvesse lido o livro das crônicas, eu não poderia saber a respeito daquela tribo de Issacar, que era destra na ciência dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Se eu não houvesse comido no mel do livro de Esdras, eu não saberia que é necessário para o ministro do Evangelho primeiro conhecer a palavra de Deus e depois buscar a palavra de Deus e depois cumprir a palavra de Deus, para só em seguida
proclamar esta palavra do Senhor. Se eu não houvesse comido o mel de Neemias, eu não poderia hoje entender que as 12 portas de Jerusalém representam os 12 aspectos da vida cristã. A porta dos cavalos, a porta do poder, a porta do monturo, a disciplina na igreja, a porta do gado, a porta da salvação, a porta pequena, a porta da humildade, a porta da fonte, batismo com o Espírito Santo. Se eu não tivesse lido sobre isso e não tivesse comido o mel daquela palavra, a porta velha, o velho livro que renova os nossos corações. Se eu não tivesse comido o mel do livro de Jó, eu não poderia entender como é que um homem, chegando ao máximo do sofrimento, na mesma vida terrena, chega ao máximo da felicidade, e rapando ainda as suas feridas, talvez com um caco de telha, desafiado pela esposa, pelos amigos, pelos vizinhos e por todos, inclusive principalmente por Satanás, ele chega a dizer, enquanto se rapa e se raspa, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se eu não tivesse comido mel lá no livro de Jó, se eu não tivesse comido mel em Salmos, não apenas no 91, mas também no 103, não apenas no 86, mas também no 42, não apenas no primeiro, mas também no 119. Se eu não tivesse lido Provérbios e Eclesiastes, se eu não tivesse comido mel em Cantares de Salomão, eu não saberia a qualidade do amor que Jesus tem por nós, porque a Bíblia fala que as muitas águas não podem jamais destruir este amor. Se eu não tivesse lido Isaías, eu não conheceria nada, na verdade, a respeito do servo sofredor do capítulo 53, ou do eleito do capítulo 42, ou do maravilhoso do capítulo 9, ou do comedor de manteiga com mel do capítulo 7, ou do homem insensato do capítulo 1, ou da rejeição dos rebeldes do capítulo 66, ou então da mão estendida do capítulo 59, ou do jardim regado do capítulo 58. Eu não conheceria nada disso se eu não tivesse comido mel. Come mel, filho meu, come mel porque é bom, e o favo de mel porque é doce ao teu paladar. Se eu não tivesse lido o livro de Jeremias, eu não me entenderia nem a mim mesmo, porque quando um dia eu vi Deus falando para mim que me havia escolhido desde o ventre da minha mãe, eu não tive que ficar vaidoso e muito menos presunçoso, porque eu sabia que isso era possível de acontecer, porque eu li em Jeremias, eu te escolhi quando ele estava no ventre da tua mãe. Se eu não tivesse comido mel, eu não poderia ter sentido aquela força e aquela graça do Senhor. Se eu não tivesse comido mel em Lamentações de Jeremias, para ver o Messias chorando e gemendo pelos pecados do povo, vós que passais pelo caminho, atentai e vede se a dor como a minha dor, como no dia em que eu fui entregue pela filha do meu povo. E se eu não tivesse comido mel de Lamentações de Jeremias, eu não teria passado adiante para entrar nas águas purificadoras de Ezequiel 47, ou então no templo da restauração final de todas as coisas de Ezequiel 49. Eu não teria comido rolo com Ezequiel no capítulo 3, e nem teria me sentado com ele à margem do caminho no capítulo 2, e nem conheceria nada dos ossos secos no capítulo 37, e nem entenderia nada daquela vergonha terrível de Oliabe do capítulo 36. Porém, eu sei agora que comer mel é bom, e comer o favo de mel é doce ao nosso paladar. E se não tivesse comido mel de Daniel, como poderei eu, muitas vezes, enfrentar uns cães mais valentes? Eu tenho que estar certo de que vencerei os pequenos cães que ladram por aí, porque antes de mim, Daniel já venceu os fortes leões que estavam dentro da cova. E que diria de Oséias? E que diria de Joel com seu Pentecoste? E que diria de Amós? E que diria de Obadias? E que diria de Sofonias? E que diria de Miqueias? E que diria de Naum? E que diria de Abacuque? E que diria de Ageu? E que diria de Zacarias? E que diria de Malaquias? E que diria de Mateus? E que diria de Marcos? E que diria de Lucas? Igreja, come mel, porque é bom, e o favo de mel, porque é doce ao meu paladar. Finalmente você chega ao Apocalipse, e quando chega lá no Apocalipse, repare o mel. A Bíblia começa com o mel da revelação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e termina com o mel da comunhão. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Come mel, filho meu, e o favo de mel, porque é bom ao teu paladar. Vamos ler Ezequiel 3:3. Ezequiel 3:3. Diz assim: E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas,
deste rolo que eu te dei. Você está se sentando e sentindo sozinho. Pastor, eu sinto. Eu não sinto ninguém ao meu lado. Eu não sinto ninguém. Pastor, não sei. Para mim eu estou começando a descer para a morte. Como o mel do Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Come mel, filho meu, porque é bom. E o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Mas, pastor, eu fiz uma bobagem e eu não sei se ele ainda está comigo. É verdade que eu pedi perdão, mas eu não sei. A minha boca está tão amarga. Come mel, filho meu. Come o mel da promessa do profeta Isaías. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Todo mundo esta noite sentindo a boca doce. Todo mundo esta noite sentindo alegria na sua alma. Nenhuma aflição entre nós. Nenhuma aflição entre nós. Senhor, eu recebo a tua autoridade e mando para fora deste salão todo espírito de tristeza, todo espírito de inquietação, todo espírito de perturbação, todo espírito, Senhor, de solidão. Mando para fora e cada pessoa receba agora o mel do Senhor. O mel. O mel. Diz, pastor, e você me diz, pastor, tudo bem, só que o meu caso é especial, pastor. Meu caso é especial, o teu caso é especial, então eu vou te dar um mel muito especial. Pega esse mel lá de Josué capítulo 1, pega essa tigela de mel. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você diz, pastor, mas eu andei lendo por aí um livro, pastor, de um avivamento que Deus mandou no século passado. Oh, pastor, é tão lindo olhar para trás. Não, come o mel de Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló, para não olhar mais para trás, e agora come aquele outro de Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Pastor, e se acontecer que Deus me deixe nessa provação, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 2 pires de mel. Primeiro come um e depois come outro. O primeiro que eu te dou é esse. Não sobrevirá a vós nenhuma tentação, além do que podeis suportar. E você diz, não, pastor, mas a minha não acaba. Então pega aquele outro mel que diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia, mas come mel, filho meu, porque é doce, e o favo do mel, porque é bom ao paladar. Vamos tomar por um minuto as nossas mãos e glorificar ao Senhor, porque Ele tem mel para nós nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Adoça a tua boca agora, adoça a tua alma agora, no mel da palavra do Senhor. A terceira razão porque nós devemos comer mel é porque o mel puro Deus destinou para o seu povo. Deus não destinou para os outros. O mel da palavra de Deus, ele divide-se em 2 partes. Esse mel mais simples, que é para todo mundo, para qualquer pessoa. Esse mel que anda em garrafa por aí, espiritual, é para qualquer pessoa. João 3,16 é para qualquer um. Romanos 5,8 é para qualquer um. Salmo 91, você pode começar a explicar à igreja que aquela proteção é para os filhos. Depois, você entra na revelação de Jó 20 e 17. E você vai ver que o mel que a igreja come é um mel de primeira qualidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus falava as parábolas para todo mundo. Agora a explicação das parábolas era para os discípulos. João 20 e 17. Está falando sobre os ímpios. O que acontece com os ímpios? E aqui no verso 17 diz, não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Vamos de trás para frente. Primeiro diz corrente, depois diz rio e depois diz ribeiro, que chamaríamos, em algumas partes do Brasil, riacho. Se há algum gaúcho aqui, chamaria de arroio. Pois bem, vamos dizer de trás para frente. Primeiro, ribeiro. Segundo, rio. Terceiro, corrente. Quando você lê só caixa de promessa, então é riacho. Há irmãos que só lêem caixa de promessa. Estão no riacho de Deus. Pode atravessar até com o pé assim. É bom, é Bíblia. Agora é o riacho. Ali geralmente não tem nada de Esdras. É muito difícil aparecer Jeremias. Só tem uns 2 ou 3 versículos de Jeremias.
Mas quando você deixa a caixa de promessas e passa para o Novo Testamento, aí você saiu do riacho, do ribeiro e entrou no rio. Você diz, mas tem esses versículos também? Eu nunca encontrei isso na caixa de promessas. Porque você estava no riacho. Agora você está no rio. Mas se um dia você resolve ler a Bíblia toda, aí você vai ver correntes. E diz a Bíblia que são correntes do sul, que sopram para a vida. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Em que estágio da vida cristã você está nesta noite em relação à Bíblia? Você é o crente do riacho? Só tem caixa de promessa em casa? O pastor vai lhe visitar, o presbítero vai lhe visitar, o assistente espiritual vai lhe visitar e diz, irmão, nós queremos ler a Bíblia. Quer ler a Bíblia? Perfeitamente, pastor, está aqui. E ele põe uma caixa de promessas. É Bíblia. E nós não poderemos condenar. É Bíblia. Agora é riacho. É tão estreita a caixa de promessas. Tão estreita. Você sai ali, já sabe como é. João 3, João 4. Salmo 23, Salmo 91. Isaías 53, Apocalipse 22. Promessa, promessa, promessa. Promessa, promessa, promessa. Falta aquelas coisinhas boas também, né? Não tem lixa de ferro número 2 na caixa de promessa. Não é verdade? Não tem bombril. E isso é bom a gente encontrar também nos outros partes da Bíblia. Às vezes, nós estamos precisando de um espanador. Mas às vezes nós estamos precisando daquilo que o nortista chama de gadanho. Aquele negócio que tem umas pontas grandes e está arrastando tudo que é mato, tudo que é raiz. Tem hora que a gente está precisando e alguém chega na nossa mão e diga, Senhor, abençoa o teu servo, porque ele é teu. Mas será que a gente está precisando de alguém que nos cura? Toma jeito na vida e te conserta com Deus. Isso não está na caixa de promessa. Isso não está no riacho. Até não está nem no rio. Isso está nas correntes. Aqui diz, o ímpio não tem nem a corrente, nem o rio e nem o ribeiro. E o servo de Deus? Tem o ribeiro, tem o rio e tem a corrente. Quantos tem em sua casa caixa de promessa? Amém. Riacho. Quantos tem em sua casa o Novo Testamento? Amém. O rio. Quantos tem a Bíblia toda? Melhor que tudo. É a corrente. Irmão, lá em casa é uma cachoeira, irmão. É uma cachoeira. Tem dia que Deus me dá um açoite tremendo. Lá no livro do profeta Ezequiel. Fica dentro da minha coluna. No outro dia, ele me dá um passeio nas asas do Espírito, através do livro de Isaías. O que é que se você perde o chicote, você também perde a benção. Se você só quer comer coalhada, então muito bem, você vai um pouco longe. Agora, qualquer dia, vai começar a haver um ataque interno no seu estômago, porque você não comeu as outras coisas. Deus ajude a igreja para gostar muito de coalhada, quer dizer, daquele versículo que fica de molho, lá a Bíblia aberta, olhando para o céu assim, e de manhã é coalhada. Deus lhe ajude porque gosta de coalhada. Mas Jesus, querido, nos dá também aquele tutano e aquele churrasco, lá de Provérbios, onde ensina rapazes e moças a andar direito, senhoras casadas também, e maridos da mesma maneira. Quantos louvam ao Senhor Jesus pela plenitude da sua palavra? Podem dizer amém? A outra razão por que nós devemos comer mel é porque o maior homem que viveu neste mundo, sem mencionar Jesus, comeu mel. Quem foi o maior homem que viveu neste mundo, sem mencionar Jesus? João Batista. Essa é uma razão porque eu gosto de comer mel. Porque o maior homem que passou por este mundo gostava. Vamos ler Mateus, capítulo 3, versículo 4. Mateus 3 e 4. Diz assim, e este João, os outros pode ser que não, mas este sim. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Eu acho que tem alguns alunos do Instituto Bíblico esta noite querendo saber por que o vestido de João era de pelo de camelo. Seria bom saber por quê. O pelo de camelo não é como o pelo de gato. O pelo de gato é fino. E se você espetar qualquer coisa no gato, se prepare, porque ele vai se defender. O pelo menos vai se vingar. Agora o pelo de camelo não. O pelo de camelo é um pelo grosso, um pelo endurecido, um pelo denso, um pelo assim, espesso. Se você chegar com um alfinete e enfiar assim no camelo, você pensa que ele vai se incomodar? Ele nem liga. E talvez seja nem uma taxinha vai resolver. É claro, se você vier com um prego, também ele não está morto, não? Mas normalmente, se você o espetá-lo com um alfinete, ele não vai reagir. Sabe por que ele não vai reagir? Porque o pelo dele é muito grosso. Minha esposa e eu estivemos naquela viagem a Israel, e ela teve a oportunidade de subir lá num camelo, e ela viu que o camelo não está ligando muito para a vida, não. Não, senhor, a vida dele é só aquilo. Tem dois atos para poder ficar normal. Primeiro ele se ajoelha, a pessoa sobe, depois, e não liga para nada, é um animal assim distraído da vida.
Se ela já tivesse ouvido essa mensagem, ela teria certamente espetado o camelo para confirmar. Felizmente, o camelo escapou dessa. Agora, se você espetar um camelo, ele não liga para o que você fez, porque o pelo dele é grosso. Tem muita gente que se ofende com tudo. Me dê minha carta. Me dê minha carta. Por quê? Eu falei que eu queria falar com o senhor falou que estava ocupado. O senhor queria que eu fosse um mentiroso? Dizendo que estava desocupado, que era um malandrão? Está precisando de um pelo de camelo. Eu vou ficar um mês sem vir à igreja. Por quê? O maestro disse que minha voz não é boa. E todo mundo não sabe que eu até pareço uma coruja? Todo mundo não sabe. Vê se eu canto no coro. Não canto no coro por causa disso. Não serve em ficar zombando de mim. É preciso ter pelo de camelo se nós queremos servir a Deus. Fica muito feio um crente fica se incomodando com tudo. Pastor, o senhor deixa, eu estava me congregando lá na Nova Samaria. Agora eu vou me congregar na Velha Galileia. O senhor deixa? O que foi? O irmão olhou para mim e depois que ele olhou para mim, ele cuspiu. E você queria que ele tivesse engolido o que estava na boca dele, irmão? O irmão sabe o que ele tinha dentro da boca, que ele ia engolir? Mas será possível que nós somos crianças? Não pode. Você tem que ter pelo de camelo. Se alguém lhe ofender, dê glória a Deus. Se alguém não gostar de você, diga, olha, não tem problema. Quem está em cima gosta. Aleluia. Que adianta você ter os aplausos do mundo e não ter a Deus na sua vida? Essa igreja, os membros dessa igreja precisam ter pelo de camelo, viu? Não vão ficar nos ofendendo com isso, não. Me contaram de um cidadão que entrou no ministério, mas não tinha pelo de camelo. Então, irmãos, um dia ele foi pregar. E quando ele começou a pregar, ele preparou uma mensagem muito bonita, etc. E ele pregou quieto. Ficou quietinho no seu lugar e pregou o tempo todo. E uma pessoa disse, gostou da mensagem? Gostei. Agora, só tem uma coisa, ele parece que ele é imóvel, né? Porque ele é doente, né? E não se move nem para lá nem para cá. Aí o irmão disse, eu vou deixar essa igreja. Porque eu não gosto quando eu pregue parado. Mas não, irmão, não faz isso não. Veja se Deus te abençoa. Muda um pouquinho de tática. Quando foi no outro dia, ele saiu correndo para lá e para cá. E derribou cadeira. E saiu do lugar ao pedestal. Aí eu disse, eu não sei se eu estava realmente assistindo. Era uma pregação ou uma reprise de jogo de futebol. Porque eu não corria tanto no púlpito, só faltou uma bola para completar. E um pecador desvengou. Então, se você não tem uma certeza do que você quiser na vida, todo mundo vai lhe criticar. Há sempre uma coisa, irmão, que nos critica. Por exemplo, deixa eu ilustrar. Suponhamos que um pastor não compre roupa para sua esposa. Ela só tem 2. Aí o que acontece? Alguém diz, viu? Miserável. A gente dá o dízimo e ele tem o salário dele e olha, é um avarento, repara a esposa. Só tem essa roupa. Mas que coisa. Aí o pastor se ofende, vou mudar de igreja. E sai, vai embora, vai para outro. Quando chega lá, diz, agora vai ser o contrário. Viu, minha velha? É uma roupa todo culto. Aí quando chega o mês, florador. Florador, hein? Quer dizer que o dinheiro da igreja, não é? O dinheiro sagrado, né? Do Senhor Jesus. Para embelezar a madame, não é? Aí o que ele vai fazer? Ele vai mudar de igreja. Você não vai perder a igreja. Claro que vai perder. Agora, ele diz, eu tenho que me orientar. Aí se orienta. Aí o que ele faz? Ele fica aqui no púlpito sério. Tem o lado dos irmãos e o lado das irmãs. Ele fica assim. Quando ele fica assim, o que vai acontecer? Ninguém vai sentar porque até pensa que ele só tem um olho. Quer dizer, só enxerga no olho. Porque ele fica só olhando lá. Não, isso é para ser o ascético e não falar com as irmãs para ele não ser mal visto. Não é verdade? Aí o que acontece? O povo vai reagir porque ele não dá atenção às irmãs. E a senhora dessa igreja também precisa de atenção. Aí diz, mas meu Deus, perdi. Deus me dá outro pastorado. Sai dele, vai para outro. Aí continua, agora eu vou mudar. Faz o senhor, irmão, faz o senhor. Aí diz, olha, cuidado. Cara de namorador. Olho vivo. Esse chegou aí. Então, meus irmãos, a gente não pode viver baseado na maré. A gente tem que viver baseado na direção do Espírito Santo. Você é um aluno do Instituto Bíblico. Você sabe que isso pode ser verdade. Se você passa 3 dias sem ler a Bíblia, rapaz, está desviado. Desviado por quê? Eu não vejo mais você lendo a Bíblia. Se você ficar 2 horas lendo a Bíblia, tem fanático no nosso meio. Ô pastor, como vai? Natural que aconteça isso. Então, irmãos, a gente não pode ter pele de gato e nem de coelho. A gente tem que ser vestido de pelo de camelo. Quantos já falaram contra nós? Não já? Eu não sei onde estão os que falaram de nós. Eu sei onde nós estamos, na presença do Senhor. Seja uma pessoa forte.
Seja uma pessoa forte. Seja uma pessoa equilibrada. Não ande baseado na sombra do vento. Ande baseada na autoridade do Senhor. Deus é quem me dirige. Agora, se eu estiver dirigido pelo Senhor e trouxer a mensagem, eu nunca perguntei, irmão, os irmãos gostaram da mensagem? Não vou perguntar, porque eu não estou primeiro interessado em satisfazer os ouvidos dos meus ouvintes, e sim o coração de meu patrão. Porque eu sei que ele não erra. Se eu der a palavra que ele me der, ela fará bem ao povo. Mas já pensaram? A última vez que eu ouvi falar sobre isto, e já contei isso uma vez, meus irmãos, foi de um homem nos Estados Unidos, da família Rockefeller, que sentia um dia desejo de assistir um culto, porque ele estava muito cansado. Ele não era um cristão professo, ele estava muito cansado, muito exausto, à beira do estresse, e foi deleitar-se lá na casa de Deus. E quando o pastor estava lá no culto, que viu o Mr. Rockefeller entrar, e sabia que o hobby dele era botânica. Então ele, de repente, preparou uma mensagem nova. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E falou sobre a videira, sobre botânica, o cuidado com a videira, quanto tempo a videira leva para produzir, como é que a videira faz, como é que a videira não faz. No meio da mensagem, Rockefeller levantou-se e foi embora. Aí foi um desastre para o pregador. Não podia continuar a mensagem, porque a mensagem era para o Rockefeller. Rockefeller saiu. Não podia mudar, porque já estava no meio da mensagem. E foi um trauma tremendo. Aquele dia foi um escangalho total. Quando chegou em casa, eles eram mais ou menos amigos. Ele disse, eu vou passar mais uma vergonha, mas eu vou telefonar. Mr. Rockefeller, passou mal alguma coisa? Eu senti muito, o senhor entrou e saiu. Disse, meu caro reverendo, eu posso lhe falar a verdade? Fale, porque nós somos amigos. É o seguinte, o senhor sabe que eu sou especialista em botânica. Perfeitamente, eu sei. Pois olha, é por isso que eu fui à igreja. Porque se eu quisesse saber mais de botânica, eu teria ido à academia ou então à biblioteca. Eu fui lá, foi para ouvir a voz de Deus e me lamentei que eu não ouvi. O pastor depois escreveu, foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. E disse, só que foi a última. De hoje em diante, eu prego é o que Deus me mandar. Tudo isso estou falando por causa do vestido de camelo, de pelo de camelo. Então eu lembro mais uma vez, meninos e meninas, já pensaram, o corista que se ofendeu porque aconteceu qualquer detalhe, não canta mais no coral. Se acaba o coral, porque se todo mundo fosse, mas esse maestro é muito duro, então vai trazer um macarrão para cá, que não fique em pé quando se cozinha. Não, senhor, tem que ter uma disposição para servir a Deus. Tem que estar pronto para liderar a obra de Deus e estar pronto para ser liderado. Eu disse um dia, quando eu era jovem, bem mais jovem, eu me lembro do que aconteceu comigo. E depois me foi muito útil. E um dia, um jovem que estava conosco na igreja, eu disse para ele, irmão, você vai falar domingo. Domingo você vai ter oportunidade. E o rapaz se preparou, se morou e jejuou. Estava afiado para dar mensagem. Só que no dia, entre aspas, eu me esqueci. Entre aspas, eu me esqueci. Ele ficou para lá, não deu oportunidade. Quando foi uma semana depois, olha, domingo vai ser você. Perfeitamente, pastor. Fiz isso com ele 3 vezes. Se ele não fosse parente de João Batista, ele teria se desviado. Ou mandado, esse pastor não tem palavra, é um mentiroso. Me chamou 3 vezes, eu me preparei e não falei com os irmãos. Me dê minha carta lá, eu vou embora. Eu não quero mais nada com o ministério nem com o senhor. Mas sabe o que era? A gente estava provando aquele rapaz. Provando. Porque se você não deixa de dar um testemunho hoje, no domingo, e se desvia, você não tem testemunho para dar. Que testemunho você vai dar? De humildade? De perseverança? Depois daquele moço, sabe o que aconteceu? Hoje aquele moço é um pastor. É um pastor muito bem sucedido. Deus tem abençoado muito grandemente. Eu quero lembrar a todos, nunca se esqueçam de que nós temos o nosso dia de prova. Às vezes você passa, o pastor aparentemente não está lhe vendo, não lhe deu nem confiança. Nós estamos também querendo saber qual é o seu comportamento, qual é a sua capacidade de reagir. Às vezes nós pensamos que a vida é só maré e que enche, mas há também a maré vazante. Deus nos ajude para que nós possamos comer mel, mas como João Batista, ser vestido de pelos de camelo. Quantos podem dizer amém? A segunda coisa que tinha João Batista era o cinto de couro. O cinto de couro para que serve? Para 2 coisas. Cinto de pano não é muito bom não, irmãos, porque quando molha não fica bem. Cinto de pano não é muito bom também, porque ele não se ajusta muito bem. O cinto de pano é muito flexível, é um desastre. Se você usa um cinto de pano e você chega no lugar onde a comida é bastante, pode haver alguns problemas que se sucedam, porque o cinto de pano nos engana. Você vai comendo e de repente você comeu um pouquinho mais do que devia. Quando termina, o cinto faz... Então, João Batista não tinha cinto de pano e nem de capim.
e nem de cipó. Ele tinha o cinto de couro, sabe por quê? O cinto de couro nos cinge, o cinto de couro nos amarra, o cinto de couro nos disciplina. Se você vai para uma mesa com cinto de couro já prontinho, você não tem jeito de comer mais do que deve, porque o couro diz, chega! Chega! O pano não diz chega, você vai pondo, e depois, o fulano saiu para onde? Não sei, se fez a drogaria fazendo não sei o quê. Então, ele tinha o cinto de couro. Primeiro, o cinto de couro era para ele. Agora, escute uma coisa que precisamos sempre ver na Bíblia. Por isso que eu gosto da Bíblia. O cinto de couro é porque se aparecer por aí um bode perto, então você tira o cinto de couro e atua no bode. O cinto de couro não é só para disciplinar a sua vida. É para, se aparecer algum desordenado, também você ensinar. Nós aqui nesta igreja queremos ser bem claros. O mais miserável pecador que chegar aqui vai ter a atenção da igreja, as orações e cuidado. Agora, se chegar algum charlatão querendo nos enganar, nós temos cinto de couro para ele. Amém ou não amém? Cinto de couro, porque não se explora a igreja e nem se faz dela uma casa de espetáculo. Quantos podem dizer amém? Cinto de couro. João disse, olha, estou muito bonzinho aqui, esse cinto de couro aqui é para me disciplinar. E vocês também. E quando ele estava batizando, chegaram os três que não eram nem crentes. Por pouco eu não vejo o João Batista dando açoite na hora do batismo. Raça de vibra! E já está pegando aqui no cinto. Não, seu João, não querem mais ser batizados, não. Se eles insistirem, é na surra de cinto de couro que vocês vão dar. Meus irmãos, cuidado, meus irmãos. Tenham em suas mãos o instrumento da sua disciplina, mas andem com cinto de couro. E não se deixem levar pelas ilusões que há nesta vida. Nós sabemos a quem servimos, sabemos em que caminho andamos e sabemos onde chegaremos. João Batista tinha vestido de pele de camelo, vestia-se cinto de couro e, finalmente, para não ficar fraco e nem anêmico, ele se alimentava de mel silvestre. Por isso, nós também comemos mel. A quinta razão por que nós comemos mel. A primeira é porque Canaã tinha mel. A segunda é porque mel simboliza a palavra de Deus. A terceira é porque é a comida do santo e não do ímpio. A quarta é porque João Batista comeu. A quinta é porque Jesus Cristo, quando era menino, comeu mel. Gostava muito de mel. Isaías 7:15. Isaías 7:15. Se vivesse ainda hoje como homem aqui na terra, os senhores vê Jesus aí comendo mel aí e chamando ele a gente para ir comer com ele na casa de Pedro. Isaías 7:15 diz assim: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. É uma profecia messiânica, está falando sobre o menino Jesus. Se alguém tem dúvida, veja que no verso anterior está falando do filho da Virgem. E eu não conheço outro a não ser Jesus. A sexta razão por que eu como mel é porque no milênio o pessoal que estiver aqui na terra vai comer mel. E isto está também na palavra de Deus, e eu penso que nós podemos ler isto esta noite. Isaías 7:22. Agora a profecia já é milenial. Sucederá, pois, verso 22, e acontecerá que, por causa da abundância do leite, que elas são a vaca e as duas ovelhas, por causa da abundância do leite que elas dão de dar, comerá manteiga. E manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. A sétima razão por que eu como mel é porque Deus criou na terra algumas rochas para dar mel para as pessoas. Isso tanto é material quanto é espiritual. Deuteronômio 32, verso 18. Deuteronômio 32, verso 18. Vamos ver primeiro falar da rocha, não é? Muito bem. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e esquecimento puseste o Deus que te formou. Salmo 81:16. Salmo 81:16. Reparem que beleza de versículo. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Mel da rocha. Alguns irmãos gostariam de saber esta noite que mel é que nós estamos falando hoje, que sustenta o crente. E qual é o mel aqui na terra que simboliza a palavra de Deus? Então eu vou logo esclarecer. Não é mel de cana. Não sou. Esse mel não é mel de cana. Esse mel é mel da rocha. E essa é a diferença. Você diz, qualquer igreja serve porque todas falam a palavra de Deus. Em um sentido, esta é verdade. Todas as igrejas evangélicas falam a palavra de Deus. Agora, sabe qual é a diferença de igreja para igreja? É que uma está dando mel de cana e outra mel da rocha. Esta é a diferença.
Toda igreja que prega a Bíblia. Tudo bem, tudo é mel. Agora um é mel de cana, industrializado, portanto, e outro é mel da rocha. E aqui a Bíblia diz, e eu sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel de cana caiana. É assim que diz? Não. E sustentaria com mel saído da rocha. Eu chamo os irmãos para 1 Coríntios 10:4, não é preciso ler, onde está escrito, e a rocha era Cristo. Agora houve um homem um dia que proibiu os outros homens de comerem pão. Houve um homem que proibiu os outros homens de comerem pão. Um rei. Só sabe disso quem lê a Bíblia. Agora não adianta procurar. Um dia o rei disse, maldito todo homem que quer comer pão. Ele deu a ordem e foi embora. O filho dele chegou, não sabia da ordem, encontrou um favo de mel e comeu mel, que estava numa fome desesperante, comeu mel. Quando o pai soube disso, e disseram para ele, olha, eu não sei não, rei, mas teve um aí que comeu mel. Ele disse, quem foi que comeu vai morrer. Disse, olha, eu não sei não, foi gente importante. Nem que seja o meu filho vai morrer. Que rei tremendo. Proibiu de comer e proibiu de comer o mel. E então eles reuniram todo o povo e disse, comeram? Alguém comeu? Comeu, senhor. Então vamos tirar agora, vamos fazer aqui o sorteio para ver quem foi que comeu. Sortearam a tribo, deu a tribo da casa dele. E foi gente da minha família. Agora, vamos ver se foi da minha família ou se foi do meio do povo. Sorteia aí. Aí o sorteio diz, não, foi da tua família. Então o povo fica para lá. Então só nós dois. Fui eu ou foi meu filho? Sorteio. Eu estou de fora. Foi meu filho. Foi você que comeu mel? Foi esse senhor. Então vai morrer agora. Quando ele ia decretando a morte do seu filho, o povo todo se juntou de uma vez e disse, não, senhor. O homem que providenciou a nossa salvação não pode morrer. O homem que come mel, ele não pode morrer. O rei ficou envergonhado e o homem não morreu. Quem não lê a Bíblia nunca ouviu falar disso. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem isso. Tem gente, irmãos, de aeroplano agora. Nunca leu isso na Bíblia. Onde é que está escrito? João 3,16, não é verdade? Não, isso não é do riacho, não. Isso é da corrente. Isso não é de caixa de promessa, não, irmão. Isso não é de caixa de promessa, não. Não. É muito pequeno. O riacho é muito pequeno para ter isso lá. Quem foi o homem? Saul. Hein? Olha, mas tem tanta gente que toma banho na corrente. Que maravilha. Quem foi o que comeu mel? Saul, como sabem, simboliza muito o outro lado, né? Olhe o decreto de Saul. Maldito quem comer. Houve um chefe de uma religião muito importante no mundo, que alguns séculos atrás fez o mesmo decreto. Maldito aquele que ler a Bíblia. E Lutero desobedeceu esse decreto. Comeu mel e daí veio a reforma. Eu lhes digo esta noite, quem come mel, jamais morrerá. Se você comer esta palavra, você viverá para todo sempre. Quantos glorificam o Senhor por isso? Vou contar outra história que só sabe quem come mel. Um homem saiu de casa e apareceu um leão no meio do caminho. Ele olhou assim para o leão e disse, ou eu morro ou ele morre. E como eu não quero morrer agora, que ele morra. E pá! E entrou em luta com o leão morreu. E ficou para lá, assim à beira da estrada. E ele foi embora. Mas 2 semanas depois ele voltou. No lugar em que o leão havia sido ferido, o leão estava morto ali na caveira do leão, as abelhas chegaram e aproveitaram ali. E então, dali surgiu uma fonte de mel. E quando ele voltou um dia e passou ali, e viu aquelas abelhas e aquele mel, ele chegou com todo o cuidado e pôs as mãos dele ali, encheu a mão de mel. Olha, irmão, literalmente falando, a palavra que eu tenho na língua portuguesa é, o homem se lambuzou. E ele fez assim, ó. E comeu mel, e comeu mel, e comeu, ó. E encheu a mão de mel. Quando estava cheio a mão de mel, aí ele se lembrou do pai dele. Ai, meu pai. Aí, e levou para o pai e para a mãe. Disse, meu pai e minha mãe, oh, delícia, repara aqui que mel gostoso. E levou para o seu pai e para a sua mãe. E diz a Bíblia,